Nunca perdoe pela ótica espírita. Mas como assim? Jesus Cristo não disse, perdoai aos vossos inimigos. Como é que vem esse tolo aqui, eu, para dizer o contrário? Mas calma, não me julgue tão antecipadamente. Nós temos poucos segundos de vídeo ainda. O que acontece é o seguinte. Quando você pensa que as pessoas têm defeitos, que você desconhece os defeitos, você desconhece as circunstâncias, não é se colocar no lugar do outro, é se colocar também nas circunstâncias do outro, o que é impossível, porque você não sabe o que cada um sofreu, o peso que cada um está carregando, as dificuldades, ônus, tarefas, missões que a outra pessoa carrega. Então, basicamente, é impossível julgar o outro. Às vezes a pessoa está sofrendo um momento muito difícil e te dá uma resposta inadequada, às vezes te magoa sem querer, não é? É impossível julgar o outro. A verdade é essa. E se você não pode julgar o outro, você deve se abster de julgar. Você deve entender que não julgar o outro é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual não é possível você viver de uma maneira verdadeira, de uma maneira ética. É preciso não julgar o outro. É preciso esquecer esse julgamento. Aí, Juan, o que tem a ver isso com nunca perdoar? Porque, naturalmente, para perdoar, eu preciso ter condenado primeiro. Veja bem, é impossível perdoar sem condenar primeiro. O perdão é uma consequência de uma condenação prévia. Quando alguém condena de alguma maneira, a pessoa vai perdoar depois. Então, se eu me abstenho da condenação, se eu não condeno, se eu não critico de uma forma condenatória, se eu não lanço algum tipo de condenação, é evidente que eu não vou perdoar depois, porque eu não terei o que perdoar. Essa é a ideia desse vídeo. Parece muito simples, né? Mas é complexa, porque nós intuitivamente temos sempre aquela tendência de condenar o outro mentalmente, de tecer julgamentos, de fazer críticas de várias ordens e às vezes ideias, sabe, bem inconscientes, negativas sobre outras pessoas, às vezes emergem no nosso pensamento e o nosso pensamento é traidor porque muitas vezes nos faz criticar o outro, lançar, sabe, lançar coisas ruins sobre o outro. Mas pense numa coisa, você não gostaria de ser julgado. Você erra tantas vezes como eu erro. Eu sou um dos campeões de erro. Quantas vezes eu já errei em tantas coisas. Mas assim, por isso mesmo é que eu observo hoje que nós não podemos criticar o outro. Nós precisamos dar o nosso melhor para o outro. Veja bem, nunca pensar se o outro merece uma boa conduta, se o outro é merecedor da minha gentileza, da minha educação, do meu cuidado. Não. Nunca pensar se o outro é merecedor. Pensar sim, se você merece ser uma pessoa melhor. Eu dou bom dia a todo mundo. Não me interessa se as pessoas me dão bom dia, porque eu mereço ser uma pessoa melhor. Eu mereço ser uma pessoa cortês que dá bom dia. Não me interessa se o outro vai me dar bom dia. Não me interessa qual é a conduta que o outro vai ter comigo. O que interessa é que eu posso dar o meu melhor para o meu semelhante. Então isso implica em não condenar, em não julgar. Dessa maneira, se uma pessoa age de uma forma que te prejudica, você não é obrigado a bater palmas e trazer essa pessoa para sua casa para que ela prejudique você na sua casa. Ah, mas eu não estarei julgando? Não, não é julgamento. Se não te faz bem o contato com alguma pessoa, se não te faz bem o convívio mais próximo com alguma pessoa, você permita que essa pessoa se afaste para que ela procure evoluir no seu tempo. Você deve trazer para si aquilo que possui uma energia benéfica e que pode te auxiliar. Ah, mas eu vou evitar os sofredores. Não, você pode auxiliar da maneira que você puder. No momento em que você está se prejudicando, está trazendo coisas ruins para a sua vida, energias, sabe? E você deve se afastar disso. Se tem pessoas que estão lançando inveja sobre você, você procure escapar dessas pessoas, mas não as julgue. Também não as traga para dentro de casa. Veja, é sutil essa questão.
Então, no momento em que eu percebo que tem um ambiente que não me faz bem, ou pessoas que não me fazem bem, eu as deixo para que elas cuidem das suas vidas e que elas evoluam no momento que lhes compete. Mas, para a minha vida, eu vou trazer o melhor possível. E se eu puder lidar com pessoas que estão sofrendo e puder auxiliá-las, eu vou auxiliar. O que eu não posso é ajudar várias pessoas e me prejudicar imensamente, porque não adianta, sabe, eu trocar uma coisa pela outra. Não adianta eu te dar 10, ficar devendo 10 e ter que pedir 10 para o outro, porque aí eu não estou sendo inteligente. Mas entenda, nunca julgar significa você entender que as pessoas são falhas, que você também é falho. Então, elimine o perdão a partir do momento em que você elimina a condenação. Então, se você jamais lança a condenação e se você pensa sempre que a outra pessoa vai falhar, ela pode falhar. Eu sei que é preciso maturidade para isso, eu sei que é difícil, mas entenda, somos humanos. As pessoas cometem erros. Então, você pode ter essa postura de não condenar o outro, de procurar auxiliar quando você puder, sem que para isso você se prejudique, como eu expliquei. Você pode ter essa postura. E a partir do momento em que você tem essa postura, você não condena mais ninguém. Se você não condena mais ninguém, você não precisa perdoar. Porque se a pessoa precisar de você em algum momento e vier te pedir alguma coisa, você estará pronto para auxiliar, porque você não condenou, então você não precisa perdoar. Eu confesso que durante muito tempo eu condenava e eu perdoava depois. Mas hoje eu já entendi que é possível entender o ser humano como falho. Porque eu falho tantas vezes. Caramba, tantas vezes. Se tem pessoa mais imperfeita que eu que se manifeste. Porque, caramba, eu erro tantas vezes. E as pessoas me perdoam. Entende? Eu devo ter uma postura em que eu não precise do perdão. Aí eu sigo o preceito do Cristo de não julgar. É claro que na época dele, ele precisava pregar o perdão porque as pessoas não paravam de julgar. Então elas precisavam perdoar depois desse julgamento. Mas no momento em que nós procuramos amadurecer, vamos interpretar melhor o pensamento do Cristo e vamos entender, sim, que é possível você não julgar ninguém. É possível você amar os outros como se não houvesse amanhã, não é? Não vou repetir Renato Russo, porque ele diz que na verdade não há, e há um amanhã. Então, como há um amanhã, é preciso que nós inicialmente não condenemos ninguém, para não precisar perdoar depois. Terminando esse vídeo, condição sine qua non para perdoar é ter condenado antes. Se eu não condeno, se eu não julgo e se eu lanço sobre os outros um olhar benévolo e procuro ser o melhor que eu puder, independentemente do outro, sem me ferir, sem ser vulnerável, sem botar minha cabeça, sabe, para que os outros batam até arrebentar. Não é isso. Proteja-se, mas procure sempre agir bem. Acontece uma inveja, escape da inveja. Mas não combata, não critique e não julgue. Esse talvez seja o segredo que a doutrina espírita traz para que a gente possa ter uma conduta benéfica. Eu tenho procurado aplicar na medida do possível e eu percebo que as pessoas começam a me tratar de uma maneira melhor, porque elas não se sentem julgadas. Elas sentem que eu não preciso perdoá-las porque eu não as julguei. E eu faço questão ostensivamente de mostrar que o tempo todo eu as estou aprovando, sabe? Dentro da medida do possível, dentro da lógica desse vídeo. E, logicamente, se eu não preciso condenar, eu também não preciso perdoar. Eu me livro do perdão dessa forma. Isso vale para o autoconhecimento e para a autodescoberta. Nunca condene a si próprio, porque você erra, todas as pessoas erram. Não se martirize, não se culpe. Sabe, você já errou. Se tem alguém que errou consigo próprio, tanto quanto eu não conheço. Eu já errei tantas vezes comigo.
e já precisei me perdoar. Hoje eu procuro pensar que eu sou uma pessoa falha e eu vou errar. O que eu posso fazer é entender isso, procurar melhorar como ser humano, procurar ter uma postura proativa em relação a mim e não precisar me perdoar por não ter me condenado. Dessa maneira, eu tenho uma postura saudável com o mundo, comigo e com as pessoas à minha volta. Não parece coerente? Comente aqui. Compartilhe isso se você considera válido. Eu acho que é uma postura válida, não é? E assim, o que pode ser dito contra isso, não é? Não que eu seja o dono da verdade, mas eu estou refletindo com vocês. Meus vídeos são de reflexão, sabe? Eu não quero convencer ninguém de que eu estou certo, nem quero fazer proselitismo, não quero que ninguém seja espírita, não. Nem quero que acreditem em reencarnação, não é por aí. É apenas um pensamento que me parece bastante claro e que a doutrina espírita, como um conjunto, ela vai propiciar a esse entendimento, embora ela fale em perdão muitas vezes. Mas quando nós evoluímos esse pensamento, nós descobrimos que podemos não perdoar se não tivermos julgado. Pense nisso. Comente aqui, dê a sua opinião. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção.